Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? A galera que está curtindo aí o nosso canal, né? Eletrovan Itaipava. Hoje nós vamos para o quinto vídeo falar de todas as categorias de padrão individual, beleza? Tô falando dessa tabela aqui, aliás, dessa apostila, né? EDP padrão técnico, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, edificações individuais. Beleza? Esse é o último vídeo dos padrões individuais para a gente entrar no próximo vídeo já nos padrões coletivos. Os coletivos vão entrar no próximo vídeo agora. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para essas categorias. O que diz as normas da EDP, né? São quatro tipos de categoria de atendimentos. Está aqui, ó. Você vai ler até aqui comigo nesse pontinho. Categoria U, 2 fios, uma fase e um neutro, monofásico. Categoria D, 3 fios, 2 fases e um neutro, que é o padrão bifásico. Categoria T, 4 fios, 3 fases e um neutro, que é o padrão trifásico. E temos ainda a categoria UR, 3 fios, 2 fases e um neutro monofásico. Ou pode ser também uma fase e um neutro monofásico. Só explicando para vocês, essa categoria aqui, ó, o R, né? O R, ela é quando tem aquele fio de alta tensão monofásico, aquele fio sozinho que passa lá em cima, no ponto do poste, na ponta lá em cima no final. Não é naquela que passa 3 fios de alta tensão, que é as 3 fases. Ali é a categoria trifásica, é U, D e T, beleza? Essa é o R específica, geralmente fica mais nas áreas rural, né? Na zona rural. Beleza? Deu para entender? Essa é a categoria UR que nós vamos falar dela hoje. O último vídeo dos padrões individual para edificação individual. Já falei para vocês, né, sobre esse assunto desse vídeo que é padrão individual, então vamos para as categorias. Nós temos aqui energia não medida, energia medida de um padrão monofásico. Isso aqui é uma caixa só está em 2 fotos, né? A entrada de energia não medida e depois a saída, que é aqui, ó. Sai do medidor e vem para o disjuntor, né? Vem para o disjuntor, a fase e o neutro passa fora, beleza? E entra lá naquela... Aquilo ali é um buraquinho, gente, do eletroduto que vai entrar ali, não é porque está juntando a fase com o neutro depois do disjuntor, não, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Olha como é simples esse padrão. 2 fases e um neutro. Sendo que toda vez o neutro ele é ligado aqui no aterramento, ó, TNC. Liga-se o aterramento no neutro, tá? Mesma coisa aqui em cima. Só na chegada da energia, não na saída mais. Saída, 2 fases e um neutro. E entra, sai pelo fundo da caixa. Vai lá para dentro da sua residência. Padrão trifásico, né? Esse aqui é 3 fases e um neutro, entrada, as 3 fases e um neutro saindo e entrando lá para sua casa. Esse aqui também é um padrão trifásico, conhecido como Saga 1000, mas ele também pode ser bifásico, tá, gente? Presta bem atenção hoje, você pode fazer um padrão bifásico dessa forma. Como, e quando e onde? Na zona rural, na categoria UR. Vou falar dele agora para vocês. Então esse aqui não serve só para um padrão trifásico, não. Então, para você ter uma ideia, ela serve tanto para padrão trifásico, né, como para bifásico. Vamos ver aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar essa sombra aqui para vocês. Medição direta 4 fios em muro. Carga acima de 41.000 watts até 75.000 watts. 4 fios, gente, é 3 fases e um neutro. Então, essa seria trifásica até 75.000. De 41.000, que nós vamos falar hoje dessa potência, né? Não é demanda calculada ainda, são as potências dos padrões que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Fica até o final. De 41.000 até 75.000, tem que entrar esse modelo de caixa aqui, tá, gente? Não serve esse modelo aqui de cima, nenhum desses dois. Quer dizer, esse aqui é um só, né? Então, assim, não serve, apesar de isso aqui ser uma caixa também trifásica, ela não serve para cargas acima de 41.000 watts de potência. Tem que ser essa aqui.
E como ela será aplicada no padrão bifásico? Então, se for categoria UR, deixa eu tirar isso aqui da sombra para vocês, categoria UR, que é aquele que eu já falei, uma fase só de alta tensão passando lá em cima e saindo duas fases embaixo. Então a categoria UR ele vai entrar acima de 20.000 watts de potência, né? E até 50.000 watts de potência. Essa carga aqui. Acabou também o limite da categoria UR, já que lá não tem trifásico. É só mono. A gente fala bifásico, eles consideram como mono duas fases e um neutro, né? Ou você pode usar uma fase e um neutro 127 volts, aqui no sul do Espírito Santo, e duas fases vai dar 254 volts, beleza? Essa é a categoria UR. Nós vamos falar agora do dimensionamento delas. Lembre-se que a partir de 41.000 até 75.000 trifásico tem que ser essa caixa. E de 20.000 até 50.000 watts de potência na categoria UR, bifásica, né? Ou mono, cara, bifásica, não vai ter monofásica a partir de 20.000 watts. Ele só vai até 9. Tem que ser essa caixa aqui. Dá para entender? Deu para entender direitinho? Qualquer coisa, para o vídeo, volta um pouquinho e ouve novamente. Isso aqui é um curso que você está tendo de padrões de energia. Presta bem atenção, fica até o final desse vídeo, que você vai aprender hoje tudo sobre o padrão monofásico, bifásico e trifásico individual. Pois bem, agora nós vamos para o dimensionamento, tá? É diferente de cálculo de demanda, que vocês vão aprender cálculos de demanda nos padrões coletivos, tá? Que é o próximo vídeo em diante, a partir do vídeo 6. Então vamos para os dimensionamentos, né? Dimensionamento de unidades consumidoras, categoria U e D, supridas por rede trifásica 127, 220 volts. Vamos para o dimensionamento. Então aqui nós temos categoria 1, U, categoria U, disjuntor de 63 amperes, carga de até 9.000 watts, uma fase e um neutro, e o cabo é 16 milímetros. Nesse caso, não vai colocar cabo de entrada, é somente deixar aquele arame, né, dentro do eletroduto de 1,5 polegadas, né, PVC que está aqui, ó, eletroduto de entrada 32 milímetros, vai dar 1,5 polegadas. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Dá sim, tá com sombra, mas dá para ver. Acompanha aí. Beleza? Ou não, aliás, 1 polegada, desculpe, tá, gente? 1 polegada. Vamos para a categoria D. Categoria D também 63 amperes, 15.000 watts de potência, que é a carga, tá? Instalada em quilowatts. Não entra demanda aqui, como eu já falei, isso aqui é dimensionamento apenas, porque não é agrupamento. Duas fases e um neutro, cabo também é 16 milímetros. Vocês não vão precisar colocar esse cabo de entrada. Por quê? Porque a norma diz que os cabos de entrada para padrão individual até 25 milímetros serão fornecidos pela concessionária. Beleza? Então, padrão monofásico, bifásico e trifásico, que vão até cabo 25 milímetros, que vocês vão ver na tabela agora qual é esse cabo, será fornecido pela concessionária. Então, aqui, né, nós temos o 220-380, que também tem a categoria U e D, né? E lá, como eu falei para vocês, aqueles é cabo 16 milímetros. Categoria U, padrão monofásico, se a tensão for 220-380, o padrão monofásico tem o disjuntor de 50 amperes, a carga é de 9.000 watts, mas o cabo é de 16 milímetros. Beleza? Então vocês não vão fornecer também. É a concessionária. Padrão bifásico já é disjuntor de 50 amperes, cabo 16 milímetros, né? Fase neutra, e a carga é de 15.000 watts. Só muda o disjuntor, que o outro é 63, tanto no mono quanto no bi. Aqui já cai para 50, porque a tensão aumentou, tá vendo? 220 volts, né? Já na tensão de 127, 254, muda as coisas. Você vai ter mais categoria de padrão na categoria D, né? Mais categoria de atendimento. A categoria U, que é o monofásico, que é um disjuntor de 63 amperes, carga de 9.000 watts, né?
cabo de 16 milímetros, que também você não vai fornecer, eletroduto de 1 polegada e por aí se vai, beleza? Aterramento 10 milímetros. Já a categoria D, que é o bifásico, nessa tensão elétrica aqui, ó, de 127.254, calma aí, segura aí que você vai ver o vídeo. Então, o padrão bifásico, o primeiro já começa com um disjuntor de 80 amperes, não é 63 e nem 50, como é o de 127.220 e 220.380. Esse caso aqui do 127.254, o disjuntor do padrão bifásico já começa com 80 amperes, beleza? E o cabo de entrada é 25 milímetros. Você também não vai fornecer, a EDP vai fornecer esse cabo para você. Até 25 milímetros ela vai fornecer, beleza? Então você vai deixar somente o arame. Já a categoria D2, que é o padrão bifásico com carga de 20 a 31 mil, né? Já entra aí o disjuntor de 125, né? E o cabo 35 milímetros. Aí vocês lembram dessa situação aqui? Que é a partir de 20 mil, que é 20.001, né? Até 50 mil watts de potência. Você tem que usar esse tipo de caixa. Então, cabo 35, né? Passou de 20 mil, vai ter que usar esse 20.001, tá? Então, até o cabo 35, vai aquele outro lá. Calma aí, desculpa aí. 20 mil é cabo 25. 20.001, que é a categoria D2, né? Até 30.001 já é cabo 35. Então, cabo 35 tem que ser alojado naquela caixa conhecida como a Saga 1000, que eu mostrei para vocês agora. É só dar pausa no vídeo, olhar, volta e vai aprendendo aí. Beleza? A partir daqui, até o D4, caixa modelo Saga 1000, aquele padrão de 3 caixas para um medidor só. Categoria D3, disjuntor de 150, a carga vai de 31.001 a 35.500 watts de potência. Isso aqui, gente, geralmente é instalado em currais, né, na roça, lá nas fazendas, esses padrões grandes bifásicos. Então vocês têm que conhecer isso aí, porque você se tornando padronista, seu nome vai expandir e os fazendeiros também vão te chamar para fazer padrão nas fazendas deles. E geralmente nas fazendas, geralmente, nem sempre, né? Geralmente não tem rede trifásica, então é atendida pela categoria UR, beleza? Categoria D4, disjuntor de 200 amperes, 50 mil watts, carga máxima, acabou aqui, tá vendo? De 37.501 a 50 mil, acabou aqui. Daqui para frente só com projeto elétrico, tá bom? Acabou o padrão bifásico, categoria UR por aqui. Vamos falar agora do trifásico 127.220 e o trifásico 220.380. Aqui está a tabela do padrão trifásico, né? 127.220. Lembrando novamente, essa caixa trifásica ou bifásico rural, né, que é o UR, monofásico rural, ou bifásico, como a gente chama, ela tem que ser usada a partir de 41 mil, deixa eu puxar para cá, ó, 41 mil watts de potência ou 41 quilowatts até 75 mil tem que ser usada ela. Abaixo de 41 mil pode ser usado a outra caixa. No caso, essas caixas aqui, trifásica, beleza? Passou de 40 mil, ó, vai entrar essa caixa aqui no sistema trifásico, beleza? E 20.001 no sistema bifásico, que é o R, categoria rural, na roça, entenda? Mas tem cidade pequena que também é atendida por rede 127.254, tá? Depende do bairro, não é a cidade toda não. Bairrozinho lá perto da roça, bem afastadinho, geralmente é atendido por essas categorias. Fique muito atento a isso. Mas voltando para o nosso assunto das categorias de atendimento, T1, né? T1, 63 amperes, aquele disjuntor trifásico 63, cabo de 16 milímetros, tá aqui, ó, beleza? T2, disjuntor de 80 amperes, cabo 25 milímetros, ainda é fornecido pela concessionária. Como que você vai saber disso? Olha, é uma coisa bem simples, tem os cálculos de potência feitos dentro da casa. Mas uma coisa bem fácil, simples de se fazer, é ver
quantos chuveiros tem a casa. Ou, por exemplo, você vai fazer a instalação numa igreja, né? E lá na igreja tem o banheiro lá de atender as pessoas, coletivo, e lá tem 6 chuveiros elétricos, cada chuveiro 5.500 watts. Você vai tentar botar um chuveiro aí de 4.600 watts para diminuir. Porém, você coloca eles tudo em 220 para diminuir a corrente elétrica. E aí você vai pegar esse chuveiro todo, vai somar ele, e depois lá no padrão coletivo também vou te ensinar a fazer o cálculo de demanda, porque carga resitiva, né, não precisa aplicar o fator de potência, não precisa disso, é demanda apenas. Isso aí eu vou te ensinar mais para frente no próximo vídeo. Se a casa tem apenas um chuveiro, 5.500 watts, pode botar um padrãozinho monofásico mesmo. A casa tem 2 chuveiros, padrão bifásico, porque aí você vai ter uma carga de 15.000 watts, né? Tá aqui, ó, D, 15.000 watts. E o chuveiro, 5.500 mais 5.500, já dá 11.000. Então, 9.000 não vai atender, beleza? O padrão monofásico não atende. Tem que ser o bifásico. Deu para entender o porquê que os padrões são diferentes? Quem vai definir o padrão a ser feito é você. Não é o cliente dizer, deixa eu puxar para cá. Eu quero um padrãozinho monofásico mesmo. Você pergunta, quantos chuveiros você tem dentro de casa? Eu tenho 3. Opa, então, 3 vezes 5, 15. Né? Mas é 5.500, já passou dos 15.000 watts aqui, ó. Então, vai ter que entrar um padrão trifásico de 26.000 watts de potência para atender esses 3 chuveiros mais a casa. Beleza? Deu para entender? A base do negócio, como é que funciona? Vai pelo chuveiro e vai por mim que dá certo. Chuveiro é a maior carga que tem resitiva dentro da casa. Estou falando de casas comuns, residências, que são padrões residenciais. Na maioria das vezes você vai atender residências. Indústria, o próprio engenheiro já faz isso aí, e a construtora já faz o padrão, e você não se mete nesse assunto. Geralmente, você que está aprendendo aqui, geralmente vai fazer padrão ou padrões em residência, beleza? Deu para pegar a dica direitinho dos chuveiros, carga resitiva, e depois se adiciona umas coisas a mais aí. Eu também não vou falar de carga indutiva, capacitiva aqui, que vai ficar um vídeo muito chato, comprido, e você não vai entender muita coisa. Meu intuito é que você entenda com clareza, da forma mais simplificada possível, tá bom? Então você vai escolher um padrão trifásico, T2, quando tem aí 4 chuveiros, numa igreja, por exemplo, 5 chuveiros, T3, vai calculando lá. Beleza? Então aqui, a partir daqui, T3, T4, T5, você já vai usar, deixa eu ver aqui, cabo 25, 35, então, T3 até T5, você vai ter que usar aquele padrão Saga 1000, aquela caixa, você aprendeu essa, né? Não vai comprar uma caixazinha simples, trifásica, e querer botar aqui que a EDP vai reprovar o seu padrão. Deu para entender? Agora vamos entrar na tabela do padrão trifásico, categoria T ainda aqui, ó, categoria de atendimento T, porém com a tensão elétrica de 220 a 380 volts, ou seja, monofásico 220, bifásico e trifásico 380. Na categoria T1 já cai o disjuntor aí para 50 amperes, a mesma coisa do bifásico lá, né? O outro já é 63. E aí o cabo é 16 milímetros. Na categoria T2, que vai de 34, aqui vai até 34.000, tá, gente? Categoria T1 já é 34.000. Então, dificilmente você vai botar aí um padrão trifásico quando a tensão é 220, 380. O bifásico atende muito bem. Show? Deu para entender? Volta o vídeo e você vai ver lá o bifásico, qual a potência dele. Categoria T2, né? Também já é o disjuntor de 63. Só muda o disjuntor aqui. O cabo é 16 milímetros aqui, ó, para ambos, beleza? O cabo é 16 milímetros, então também você não vai fornecer nem o T1 nem o T2. A EDP vai botar o cabo. Você vai botar só o arame lá dentro, até o cabo 25. T3, disjuntor de 80 amperes, só muda o disjuntor. Nesse caso, muda também o cabo, mas você também não vai adicionar o cabo. Deixa lá um arame até cabo 25 milímetros. A EDP vai instalar para você a entrada de energia direto do poste até os bornes lá do medidor, beleza? Você só vai deixar aqueles cabos que saem do medidor e entram no disjuntor. E o neutro também. Mas o aterramento, aquele cabo verde do aterramento, isso aí você já aprendeu no vídeo 1, 2 e 3 da montagem mesmo do padrão monofásico, bifásico e trifásico. Hoje você está aprendendo as demandas dele. Categoria T4, disjuntor de 100 amperes. E aí você já vai fornecer o cabo que é 35 milímetros de cobre semi-rígido. Nunca vai botar cobre de alumínio, cabo de alumínio. A concessionária bota cabo de alumínio. Você não pode. Você tem que gastar, ó, dinheirinho, ó,
com o cobre, beleza? Isso é norma deles. Então você vai de 47.000 a 50, de 47.1 a 57, categoria T4. Quando você for pedir o padrão, fala, eu quero um padrão trifásico, minha cidade lá é 220, 380, e eu preciso dessa categoria que mais eu botei lá o disjuntor de 100 amperes, categoria T4. Geralmente a engenheira vai ligar para você, porque você tem que deixar um número lá, como responsável pelo padrão. Ela não vai perguntar se você tem NR10, não vai perguntar se você é eletricista, se você deixa de ser, ela só quer saber o que você botou lá. Você vai dizer, eu botei um disjuntor de 100 amperes e o cabo de espera é 35, a categoria ela é T4, beleza? Se você falar essa palavrinha aqui, ela já sabe que você é profissional no assunto. Ou se você fala para ela, quando ela te liga, o que você fez lá? Qual a altura da coluna? Fala, não, lá a categoria é T2, por exemplo. Disjuntor de 63 amperes, eu deixei aquele arame lá dentro, porque é a categoria T2. Quando você fala em categoria, a engenheira já entende que você é o cara do padrão de energia. Tem que ser para falar disso aqui. Isso aqui é parte técnica. Beleza? Categoria T5, que é o máximo também. Disjuntor de 125 amperes e vai de 57 a 75 mil watts naquela rede trifásica, é permitido sem projeto. Beleza? E aí o cabo de entrada é 50 milímetros. Olha a diferença de um padrão T5 de 75 mil watts de potência, o cabo é 50 milímetros. Só porque, atenção, é 220 volts. Está aqui, ó. 220, 380. Mas olha o que acontece com o mesmo padrão T5 de 75 mil watts de potência, 75 mil watts, quando a tensão é de 127, 220. A pessoa mora nesse lugar, não tem culpa nenhuma, mas a tensão é essa. Olha o que ele vai ter que comprar de cabo. Cabo 95 milímetros, que não é nada barato. É caríssimo isso aqui. Mas é norma, tem que ser obedecida. Todos os padrões individuais, independente do tamanho deles, só vai uma haste de terra, beleza? Mais uma vez reforçando para vocês. Não é duas hastes. Todos os padrões agrupados só vão duas hastes de terra. Não é 3 nem 4, nenhum, é duas. Já falei um pouco do padrão, do vídeo que vai vir lá na frente, que é sobre padrão coletivo. Agora chegamos na parte que mais implica na construção do padrão. São essas questão dos terrenos, tá? Mas antes de falar do terreno, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu não vou voltar a página aqui não, porque vai ficar cansativo o vídeo. Olha, não faça padrão na parede ou no muro a mais de 30 metros de distância do poste, do último poste lá da concessionária, de baixa tensão, porque não vai ligar. A solução eu vou te dar aqui agora, beleza? Vamos lá. Terreno está a mais de 30 metros do último poste da rede. Solicitar extensão de rede. E eles vão cobrar por isso, meu filho. Não é barato, não. Então, sai fora disso aqui. Fala, ó, você vai lá, solicita a extensão de rede, porque seu poste já anda com aquela trena de 30 metros logo, para mostrar ao seu cliente, ó, passou de 30 metros, não vai ligar. Peça a extensão de rede primeiro, depois você me procura. Aí você sai fora do problema. E aí, quando chegar a extensão, você vai lá e faz o padrão, fica tudo ok. Beleza? O B, edificações geminadas, alinhadas com a via pública, ocupando parte e toda parte do terreno. Geminado o que é? É que tem a mesma laje, né? Ela divide a mesma laje ou o mesmo telhado, é a mesma parede aqui no meio, é chamada casa geminada. A solução disso aqui é agrupar e acabou. Tem lá a solução lá na frente e tal. Essa aqui ainda tem outra solução. Se você tem um terreno muito grande, construir uma mureta lá na frente, mais próximo da estrada, se for na zona rural, né? E pedir o seu padrão lá, longe da sua casa, que eles atendem você, beleza? Mas vamos lá. Aqui depois vocês vão lendo, né? Edificações alinhadas com a via pública, altura insuficiente, tem a outra. Fazer também uma mureta lá na beira da estrada, aquela muretinha. Vou mostrar a mureta para vocês. A solução está aqui, ó. Fazer uma mureta dessa aqui de cimento com a coluna subindo, né? E coloca o seu padrão aqui. Ou, caso contrário, você vai comprar esse poste, né? E colocar lá no terreno, lá na divisa da via pública com o terreno, tá, gente? Sempre assim. Se for no muro, ele tem que entrar dentro do muro, não é nem para trás nem na frente do muro. Você tem que cortar o muro para botar esse padrão dentro, no meio certinho. Ele vai fazer parte do muro, do alinhamento do muro. Dá trabalho, tem que quebrar a sapata, mas é regra, é norma. Você aprendeu mais um agora, para não ficar passando raiva com o padrão de concessionário. Mas eu não quero falar dos postes, porque poste eu não fabrico, você também não vai fabricar poste, né? Você vai trabalhar com o padrão de energia. Sai fora desse poste o máximo que você puder, que isso aqui não dá dinheiro para você não. O que te dá dinheiro é esse aqui, ó, mureta, fazer o padrão na parede, fazer no muro, beleza? Uma coisa curiosa que tem aqui nesse vídeo, que eu vou te passar agora, é isso aqui, ó. Duas edificações no mesmo terreno, só que elas não são geminadas, tá vendo?
Uma está mais para frente, outra mais para trás. É aquela questão do pai, a filha casou e fez um puxadinho lá atrás da casa dele. E aí ele tem um padrão aqui já, ele quer fazer outro. É obrigatório agrupar? Não, não é. Ele pode fazer um padrão individual aqui do lado. Os caras da concessionária vêm ligar, eles ligam? Não, não ligam. Eu queria chamar a atenção da EDP para isso aqui. A galera que vem ligar não liga porque não lê essa porcaria aqui, ó. Tem a regra para ser seguida, os caras não lê e já chega reprovando. Tem que agrupar. Agrupar se for geminada. Se não for geminada, uma casa longe da outra aqui, não precisa nem dividir terreno. Igual eles falam, faz uma cerquinha dividindo aqui, ó. Mentira. Tá escrito aqui. O que tá escrito? Vou ler para vocês aqui, ó. Lê comigo aqui. Calma aí que... Muito longe. Ó. Na situação prevista em é esse aqui, ó. Que é esse quadro que eu falei com vocês agora. Se uma das unidades consumidoras já estiver ligada em um padrão individual, é um padrão, tá? Não pode ter dois padrões lá já, não. Só se tiver um só. A nova unidade consumidora poderá ser ligada através de outro padrão. Vê? Formiga vem para cá, gosta de mosquito. Vamos lá. Pode ser ligada através de outro padrão individual, instalado na divisa do lote com a via pública, que é aqui na beira da estradinha, tá? Você pode instalar lá. Em qualquer caso, o padrão individual de entrada deverá ser instalado na divisa frontal da propriedade com a caixa do medidor voltado para a via pública. No caso em que as unidades consumidoras forem construídas de modo geminado, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui em cima, aí sim, né, as caixas para a instalação dos medidores deverão ser agrupadas, atendendo aos critérios contidos nesse padrão. Mas se ela não for geminada, tiver uma casa aqui, longe da outra, né? Você mora lá no quintal e a casa não divide a mesma parede, você pode fazer outro padrão e mostrar isso aqui para o cara da concessionária que ele vai ligar. Ou tirar uma foto dessa, tira um print disso aqui, ó, manda para a engenharia da EDP que eles vão, porque antes de ligar o padrão, o engenheiro vai te ligar. Você já salva lá o número de engenheiro, ó. Beleza? Que dica boa que eu te dei. Eu tenho aqui o número de alguns engenheiros. Para frente eu vou passar para vocês aí. Galera, mais duas coisas muito importantes, que são essas duas aqui, ó. Projeto elétrico e documento de responsabilidade técnica. A tal da ART, anotações de responsabilidade técnica, ou DRT. Documento de responsabilidade técnica, beleza? Vamos do projeto. Para o atendimento de unidade consumidora, não estou falando de agrupamento ainda, galera. Continuo no padrão individual. Um a um. Um padrão para cada casa, beleza? No atendimento da unidade consumidora com carga instalada de até 75 kW, não se faz necessária a apresentação de projetos elétricos, exceto nas seguintes situações. Em situação não descrita, prevista nesse padrão, mas que as funções de suas particularidades haja solicitado por esta parte da concessionária. Por parte da concessionária. Só se eles desconfiarem que precisa. Ah, isso aqui eu acho que vai precisar de padrão. Tá? Então até 75 mil não precisa. Documento de responsabilidade técnica. O que eles pedem aqui, ó? As guias de documento de responsabilidade técnicas do tipo de serviço profissional responsáveis devidamente habilitado, que é, na verdade, aqui um engenheiro civil, tá? Porque está falando de coluna e tal. E registrado no Conselho Regional Profissional Patente, deverão ser apresentados nas seguintes situações. Estou pulando aqui para vocês. Você vai apresentar esse documento na seguinte situação: instalação especial, né, que geralmente é quando você pede uma provisória para um circo que chegou na cidade, precisa sim. Ligações provisórias, que são elas, né, conforme item tal, dimensionado. Depois você lê isso aqui, vou deixar aqui, você tira um print da tela e lê. Nas colunas construídas com concreto armado, eles não estão exigindo aqui no Espírito Santo não, tá? Você nem precisa se preocupar com isso. Está aqui na norma, mas a engenheira não exige. Ela pede uma foto do padrão e lá ela vai ver se ela vai querer. Se ela perceber que não vai suportar o peso do cabo, um padrão trifásico muito grande, por exemplo, a coluna fina, ela vai solicitar do engenheiro um projeto ou uma nova coluna, beleza? Depois a gente vê isso aqui, mas eu vou adiantar para vocês. Fachadas, você vai fazer uma farmácia lá, instalação no padrão de uma farmácia, tem aquela fachada estufada para fora com aquele latão tudo aceso, precisa de ART também. Precisa da anotação de responsabilidade técnica lá, beleza? Mas geralmente eles estão deixando passar batido isso aí, não estão exigindo muito não. É importante saber, sim. Essa página aqui, ó, por último, você pode tirar um print disso aqui, ó, né? Baixar no zoom aí
E você vai ler, beleza? Ó, tá aqui, ó. Um abraço, fique com Deus. Esse aqui foi o último vídeo de padrões individuais, ficou bem comprido, mas com muita informação para quem quer aprender. Você vai ganhar dinheiro com isso aqui, você vai ter renda para você. Você que é pedreiro, eletricista, pintor, você que está interessado em fazer padrão de energia, sua hora é essa. Vamos partir agora para o novo vídeo dos agrupamentos. Vai ficar ainda mais interessante. Um abraço, fique com Deus. E não esquece de curtir esse vídeo, tá, galera? Curte o vídeo aí, comenta se for necessário, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Um abraço, muito obrigado. Até breve.